Presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, em nome de quem eu me permito saudar a tantos ilustres senadores que prestigiam o evento desta tarde do Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil, excelentíssimo senador Aloysio Mercadante, em nome de quem me permito também saudar a tantos ministros que também prestigiam esta Casa do Congresso Nacional. Presidente do Tribunal de Contas da União, excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, ministro de Estado interino da Defesa e comandante da Aeronáutica, excelentíssimo senhor tenente brigadeiro Duarte Junito Saito, comandante da Marinha do Brasil, excelentíssimo senhor almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante do Exército Brasileiro, excelentíssimo senhor general do Exército Enzo Martins Peri, excelentíssimos senhoras e senhores embaixadores e demais membros do corpo diplomático, senhoras e senhores parlamentares, meus senhores e minhas senhoras que nos assistem pela TV Câmara, pela TV Senado, quando falamos ao povo brasileiro. A Câmara dos Deputados inicia o ano 2014 com a dupla missão de complementar parte do trabalho realizado no ano passado e apreciar matérias que aguardam sua vez para ingressar na pauta de votações. Enfrentaremos, sem dúvida, grandes desafios no momento em que o Brasil estará sendo observado pela comunidade internacional, tanto por causa da Copa do Mundo, quanto por causa das transformações por que estamos passando e dos ajustes impostos pela nova e difícil conjuntura econômica. O país do futuro, o país do futebol, o país do carnaval, é também o país do pré-sal, o país da ascensão social e o da luta contra a pobreza e a fome. A Câmara dos Deputados estará pronta para absorver as demandas provenientes dos embates sociais e para produzir uma legislação que torne possível e verdadeiro o que é expectativa, imaginação e sonhos. Proposições importantíssimas foram votadas, meus senhores e minhas senhoras, em 2013 e se transformaram em leis que ajudaram a fazer avançar a sociedade brasileira na direção desejada pela maioria dos cidadãos. Alguns temas, pela sua complexidade, demandaram negociação mais extensa e, por fim, e por isso, ficaram para serem apreciados neste ano. No ano passado foram aprovados 232 projetos de lei, dos quais 32 foram votados em plenário e 200 receberam parecer conclusivo das comissões permanentes. Foram aprovadas também 9 propostas de emenda constitucional, 31 medidas provisórias, 26 projetos de decreto legislativo, 30 projetos de resolução e 5 projetos de lei complementar. Algumas proposições se destacaram no conjunto das que foram aprovadas. Entre elas, ministro Mercadante, a lei dos portos, que depois de longa e trabalhosa negociação, só esta casa aqui, a Câmara dos Deputados, de maneira recorde e histórica, permaneceu 19 horas ininterruptas votando num dia. E para completar a votação, 25 horas no dia seguinte, para cumprir o seu dever com esse país e com o povo brasileiro, criando instrumento indispensável para a modernização de nossa infraestrutura, sem dúvida, uma das prioridades para o crescimento econômico. Promulgamos a PEC do trabalhador doméstico, que resgata os direitos e a dignidade de milhões de trabalhadores em nosso país. E também a PEC que transforma o transporte em direito social. Vejo aqui a deputada Erundina, autora da PEC, transforma o transporte em direito social, que será apreciado pelo Senado neste semestre.
Merece destaque também o projeto de lei que definiu a aplicação do recurso do royalties. O ministro Mercadante foi um grande colaborador nessa luta e nessa vitória para a educação e para a saúde. Os royalties do petróleo, a MP do programa Mais Médicos, em homenagem que aqui fazemos ao ex-ministro Padilha pela sua luta obcecada e competente nesse programa que se tornou uma realidade neste país. O voto aberto para julgamento de mandato de parlamentares e apreciação de vetos presidenciais e o Estatuto da Juventude. Nos casos dos vetos, tivemos no ano passado mudança histórica, pois finalmente o Congresso Nacional assume, como é do seu dever, a última palavra na aprovação das leis, prerrogativa que havia sido atropelada pela não apreciação desses vetos por muitos anos. Além disso, tivemos aprovado o texto básico do novo Código de Processo Civil, que representou um avanço muito importante. Ministro Joaquim Barbosa, para a modernização da justiça, tema recorrente nas queixas legítimas da população contra a deficiência dos serviços públicos. Agora, em fevereiro, devemos concluir a votação de alguns itens polêmicos no corpo do novo Código. Este ano, 2014, se inicia com a expectativa de que possamos chegar a termo na discussão e votação de alguns temas muito importantes, para os quais chama a atenção da sociedade brasileira, entre os quais, e principalmente, dever intransferível desta Casa, a reforma política, o marco regulatório da mineração, o marco civil da internet e também a PEC do orçamento impositivo, uma exigência respeitosa desta Casa e deste Parlamento. Nos casos da mineração e da internet, estaremos diante de assuntos complexos e polêmicos, que por isso mesmo exigem negociação mais cuidadosa. São dois aspectos igualmente importantes para a definição dos padrões de desenvolvimento que queremos para o país e para o legado que deixaremos para as futuras gerações. E aqui um registro, bem da verdade, do empenho da presidenta Dilma em que esta Casa aprecie esta matéria o quanto antes possível. A reforma política é tema altamente sensível, que já no ano passado produziu diferenças entre o Legislativo e o Judiciário, e que, por isso mesmo, deve ser tratado a partir de definições claras sobre o funcionamento do sistema eleitoral, uma metodologia respeitosa e harmônica desta Casa com o Poder Judiciário, o presidente Joaquim Barbosa. No geral, finalizamos 2013 como um ano altamente produtivo na sua qualidade e começamos 2014 com a convicção de que saberemos dar à sociedade as respostas para os anseios que se renovam, motivados inclusive pelo próprio crescimento do país. No ano passado, celebramos 25 anos da Constituição Federal, mas abro aqui um parênteses, pelo pleito legítimo e justo, o deputado Paulo Teixeira, para que possamos votar o Auto da Resistência, um tema recorrente que esta Casa precisa definir com muita justiça, deputado Paulo Teixeira. O ano passado celebramos 25 anos da Constituição Federal. Foi um marco histórico que, de certa forma, encerra um ciclo no processo de aperfeiçoamento democrático que estamos envolvidos. É natural que, à medida que avancemos e conquistemos novos níveis de liberdade e prosperidade, a sociedade olhe para frente e almeje avançar ainda mais. Se cresce o nível de renda e se as pessoas têm acesso a padrões de vida mais altos, se o Estado se torna mais transparente, mais permeável às críticas e demandas dos cidadãos, é de se esperar que as pessoas passem a cobrar maior participação, melhores serviços públicos e leis mais ágeis e atualizadas. As manifestações populares
não nos constrangem. Ao contrário, elas continuam sendo a motivação essencial, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, para que continuemos em busca das melhores soluções para os problemas que o país enfrenta. Devemos, por um lado, responder com a rapidez que a urgência dos problemas exige. Por outro lado, com a responsabilidade de amadurecer sempre as decisões, para evitar soluções imediatistas, demagógicas, que logo precisarão ser emendadas. Essa é a tarefa que cabe principalmente a nós, Poder Legislativo, na qualidade de legítimos representantes da sociedade, no dever de fazer as leis e exercer a fiscalização do poder público em estreita harmonia com os demais poderes da República. Mais do que nunca, meus senhores e minhas senhoras parlamentares, faz-se necessário a construção de entendimento com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, na busca de medidas e soluções para um país que tem muito a crescer. Não há dúvida de que o Brasil avançou muito desde a redemocratização. A urbanização intensa, associada à expansão acelerada dos meios de comunicação, criou oportunidades nunca imaginadas por nenhum de nós. Nesse momento palpitante da nossa história, dou as boas-vindas aos parlamentares, com a certeza de que juntos teremos a sabedoria para mudar o que deve ser mudado e sonhar o que pode ser sonhado. Eu peço aqui licença aos meus companheiros apenas por alguns minutos para uma improvisação, mais pelo tempo de convivência nesta casa do que pela sabedoria. Mas toda vez que esta casa, de forma injusta, é cobrada, e eu tenho visto nos últimos dias, de forma indevida e insistente, uma cobrança dessa casa, como se ela estivesse se preparando para pautas bombas aqui ou acolá. E como parlamentar há 42 anos nesta casa, conhecendo o seu conceito, o seu espírito, a sua história, a sua tradição, eu não posso aceitar calado que se queira imputar a este legislativo o espírito de armar pautas bombas. Nunca foi a história desta casa. Pelo contrário, num passado mais antigo ou mais recente, as bombas se armavam lá fora e aqui eram desarmadas. Quando esse país se inquietava, se afligia, quando esse país perdia alentos e esperanças, segurança e paz, era esta casa de portas abertas que fazia a segurança, a paz, a esperança renascer e o sonho a ser sonhado. Esta casa que eu conheço tão bem, e falo aqui de todos os senhores líderes e deputados, a começar pela maior bancada do PT, as bancadas médias e pequenas, todas elas se comportaram e se comportam, não apenas hoje, com a nossa presidência, mas do Marco Maia, do Quinalha, do Michel, do Aldo, todos os outros, com absoluto senso de responsabilidade. Esse verbo armar está equivocado. É injusto com este parlamento. Deveria se mudar para desarmar. Esta casa não vai se permitir, no ano eleitoral, se guiar nas suas decisões pelo clima eleitoral. Pelo contrário, o que nós queremos neste ano, para que possamos ir, aí sim, ao clima eleitoral, para sermos julgados, o que nós precisamos mostrar é maturidade, é responsabilidade, é serenidade, é consciência, é compromisso com um país que nós queremos cada vez mais democrático e forte. Portanto, eu quero aqui registrar que esta casa terá, e eu falo agora ao povo brasileiro, pedindo permissão de cada senhor deputado, senhora deputada, de todos os partidos. Esta casa jamais armaria bombas ou pautas bombas para qualquer matéria. O debate nesta casa, a discussão neste plenário,
não é para armar, é para desarmar, para trazer aqui o tema, a aflição, o desespero, a esperança, o sonho, a cidadania, os direitos de cada cidadão brasileiro. Portanto, é com esse espírito que eu quero aqui reafirmar a todos os demais poderes, na harmonia e no respeito, e ao povo brasileiro, que esta casa tem, absolutamente tem, a consciência do seu dever institucional, sabe os seus direitos para exercê-los e sabe o seu dever para cumpri-los. Muito obrigado. Obrigado.